antes de começarmos qualquer coisa, antes de entrarmos numa empreitada, num projeto ou mesmo num sonho, nós precisamos definir algo, ter algo muito claro. Quem nós somos, quem você é. Isso parece meio óbvio, você fala, poxa, mas eu sei quem eu sou o João, eu sou o Pedro, eu sou a Maria, eu sou engenheiro, eu sou administrador, eu sou pai, eu sou advogado, eu sou professor. E a gente tem esse número enorme de rótulos e de marcas e etiquetas que a gente vai colocando na nossa vida, que a gente pensa que vai definindo quem nós somos, que o mundo vai dizendo, as pessoas vão dizendo, nossos pais vão dizendo. Mas às vezes você é confrontado com essa pergunta: quem você pensa que é? Né? E normalmente não é num momento bom, né? Quando alguém fala assim para você, ele está te desafiando, né? Ele está te questionando, ele está te botando na parede. E eu acho que nesse momento dá um vazio, dá um assim, quem eu sou? De tudo isso que eu ouvi, de tudo isso que falaram, de tudo isso que o mundo disse, que os meus pais disseram, quem eu sou? Quem realmente eu sou? Né? E talvez você não consiga responder isso com convicção. Afinal de contas, de todas essas coisas, de toda essa lista, quem eu sou? E esse é um exercício que eu sempre faço no curso de homens, né, Sérgio? Eu sempre pergunto, fale quem você é. E a maioria dos homens titubeia. Quando eu falo, fale quem você é, ele fala assim, eu sou o João, eu sou engenheiro. Mas é isso que você é? Um engenheiro? Isso é o que você é? Essa é a sua essência? Essa é a sua identidade? Engenheiro? Ou essa é a sua profissão? Quem é você? Então essa é uma pergunta que às vezes nos persegue. Você olha no espelho e você tem essa dúvida. Um dia você se acha um super-homem, no outro dia você acha um nada. Pensei algo pior, não tive coragem de falar. Mas não é assim? E a gente oscila. Um dia você está bem, animado, outro dia você está down. Aí eu não sou nada. Outro dia, nossa, hoje eu vou conquistar o mundo. Hoje eu só quero dormir. Quem é você? Essa dúvida, essa questão, ela é comum a todos os seres humanos. Não é exclusividade nossa. Não é coisa nova. E é muito interessante que, como a gente viu na série passada, o homem foi criado bom. Deus olhou para o homem e falou, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você foi criado bom. Deus olhou para você o dia que você nasceu e falou, isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós somos criados bons. Mas fomos criados para viver na presença de Deus, para caminhar com Deus, andar com Ele, em comunhão com Ele. E com a queda, isso se perdeu. E quando nós perdemos a comunhão com Deus e não caminhamos mais com Deus naquela intimidade, nós perdemos também a nossa identidade em Deus. Esse afastamento de Deus trouxe um descolamento da nossa verdadeira identidade, daquilo que nós fomos realmente criados para ser, porque Deus falou, eis que é muito, e tem dia que você olha para o espelho e você não vê algo muito bom. Tem dia que você olha para o espelho e fala assim, ô Deus, o Senhor falou que era bom, o que eu estou vendo aqui não é muito bom. Por quê? Por que esse distanciamento? Por que esse descolamento? Eu preciso entender quem eu realmente sou, quem Deus me criou para ser. E eu creio que é por isso que tantos homens da fé, todos os pais da fé, eu estava passando rapidamente, não vou dizer que eu fiz uma exegese de todos eles, mas eu comecei a olhar todos eles, todos os grandes homens da fé, vendo como que eles começam a história deles, como que eles começam a jornada, o desafio. Todos eles começam com uma nova definição de quem eles são. Todos. Começam com Deus redefinindo quem eles são. Não apenas pegando quem eles eram, nossa, que bom, você teve todo esse treinamento, você se aperfeiçoou, você aprendeu várias línguas, você fez vários cursos, tem vários diplomas, então por isso eu vou te fazer algo. Não, nenhum foi assim. Deus pegou os homens mais improváveis e falou, fulano, a partir de agora, você é isso. Quer ver? Vou começar por Abraão. Abraão era um pastor de ovelhas. Não sei se sabia. Abraão era um pastor de ovelhas, que era uma das profissões mais desprezadas da época. Era assim, ser pastor você é nada. Então pensa, não precisa falar, mas pensa uma profissão desprezada hoje, algo que você não gostaria de ser. A última profissão que você ia querer ser hoje, é o que Abraão era.
E Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, você será uma grande nação. Você era um pastor de ovelhas, agora você é uma grande nação. Deus redefine Abraão. E ele fala: tem mais, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Você não apenas será uma grande nação, você também será um abençoador. Você é aquele que vai levar a minha bênção para toda a terra. Toda a terra. E hoje nós somos abençoados por causa de Abraão. E ele era um pastor de ovelhas. Jacó é aquele cara que era um trapaceiro, era um trambiqueiro, ele passa a perna no próprio irmão e uou, e sumiu tudo. E ele peleja com Deus, ele entra numa disputa com o anjo do Senhor, e Deus muda o nome dele para Israel e fala: você é o lutador, você é o que luta e é o que vence. Você não é mais o trapaceiro, teu nome é Israel, que vence. E por isso nenhum inimigo vai destruir Israel. Podem se levantar, Israel não vai ser destruída, porque Deus decretou que Israel vence. Luta. O próprio nome de Israel significa aquele que luta, mas ele vence. O trapaceiro vira um vencedor, vira uma nação. Moisés, alguns anos mais tarde, vocês conhecem a história, assistiram o filme, ele era um príncipe. Primeiro ele descobre que não, peraí, eu não sou um príncipe, na verdade eu sou um hebreu. E ele foge, ele abandona o reino, ele abandona a sua posição de príncipe e vai para o deserto exilado. E ele pensa: eu vou passar o resto da minha vida no deserto fazendo o quê? Pastoreando de novo, vira pastor, vai ele ser pastor. Eita, profissãozinha repetitiva, né? Deus alcança Moisés e fala para ele: você é o meu enviado. E de pastor de ovelhas, de exilado, ele se transforma no enviado de Deus, aquele que traria a salvação para o povo de Deus. Quando Moisés morre, a gente viu na semana retrasada, Josué é promovido do quê? De auxiliar a conquistador da terra prometida. Josué era o auxiliar. É engraçado que o livro começa, fala até sacanagem, né? O livro de Josué começa dizendo: Josué auxiliar. Meu, que coisa, no próprio livro do cara, em vez de falar, não, Josué era um guerreiro, não, fala assim, não, Josué auxiliar. E eu creio que é de propósito, para mostrar que aquele que um dia foi auxiliar, no dia seguinte pode se tornar um conquistador, um guerreiro, quando ele é movido pelo Espírito de Deus, quando ele é levantado pelo Espírito de Deus. Deus redefine Josué: você não é mais um auxiliar, você é aquele que vai tomar a terra e vai construir esse reino. E assim vai. Todos os grandes nomes começam redefinindo, entendendo, descobrindo as suas verdadeiras identidades, quem eles realmente são, quem eles foram criados para ser. E isso é fundamental, gente, porque até botei aí no telão: entender a sua verdadeira identidade te dá coragem. Saber quem você é te dá coragem para abandonar o passado e para avançar no futuro que Deus tem para você. Se você fica apegado a quem você pensa que é, ao que o mundo diz que você é, talvez o que seus pais falaram que você era, ou o seu vizinho, ou o seu professor de matemática na 8ª série, ou o seu professor de educação física no colegial, talvez você não tenha a coragem que você precisa, nem para abandonar o passado, nem para avançar sobre o futuro. Vocês compreendem a importância disso? Isso é tão importante. Foi assim com Abraão. Abraão deixou seus parentes, abandonou sua parentela, foi para uma terra nova. O que você precisa abandonar, talvez? E te falta coragem, te falta ousadia. Abraão abandonou tudo. Jacó deixou de ser trapaceiro, se tornou pai das tribos de Israel, que depois se tornaram reino. Qual comportamento talvez você precise mudar? Que Jacó mudou. Moisés abandonou a posição de príncipe, gente. Ele era príncipe, herdeiro. Abandonou tudo isso. Qual é a posição que talvez a gente precisa abandonar? O status, o orgulho.
Neemias, a gente viu na semana passada, deixou de ser copeiro para se tornar um visionário, um empreendedor, um general, um governador. Precisou se reconstruir, se reinventar. E ele fez tudo isso movido por Deus. E a gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre isso e o que a gente pode fazer e ser, mas o ponto é que para qualquer uma dessas coisas nós precisamos responder uma pergunta apenas: quem você realmente é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Como eu disse, entender a nossa identidade, ela vai nos dar força, ela vai nos dar coragem para abandonar o que a gente precisa abandonar e avançar no futuro que Deus tem para nós. Para avançar nesse futuro, para avançar em 2020, você precisa saber quem você realmente é. Quem você realmente é. E a Bíblia fala um monte de coisa, né? Eu tenho até uma lista lá que eu pensei em trazer, depois eu desisti. Falei, não, essa lista está muito batida, não vou trazer ela de novo, não. Tem um monte de versículos falando, você é isso, você é aquilo, pô, legal pra caramba. Tudo é ótimo, tudo é lindo. Mas hoje a gente vai começar pelo principal, pelo sine qua non, por aquilo que não pode ser substituído e que tem que vir antes de toda e qualquer outra coisa. Aquilo que todos nós precisamos compreender e abraçar, e que é tão importante que o próprio Jesus, quando começa o seu ministério, começa por esse ponto. Então nós vamos começar pelo mesmo ponto que Jesus começou. Porque se Jesus começou por esse ponto, eu acho que faz sentido a gente começar por ele também. Amém? Jesus, antes de começar o seu ministério, ele tem declarado quem ele é. Não que ele não soubesse, Jesus sempre soube quem ele era. Jesus sempre soube, Jesus nunca teve dúvida da identidade dele. Mas por alguma razão, Deus decide que precisa ser declarado isso. Que isso precisa ser feito claro, óbvio, evidente, não apenas para Jesus, mas para todos que estavam em volta. E assim que Jesus começa o seu ministério, ouvindo de Deus qual é a sua verdadeira identidade. Até aquele momento, o momento do seu batismo, Jesus era oficialmente filho de quem? De quem? José e Maria, certo? Jesus é filho de José e Maria, mas naquele momento Deus se manifesta e fala assim: nascido de José, nascido de Maria, não de José, nascido de Maria, mas meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho, este é o meu filho. E assim Jesus começa o seu ministério. Ele sabia disso, mas o Pai quis falar para ele isso, quis que ele ouvisse isso da sua própria boca. Ele ouve quem ele é, e ele é o filho amado, e ele vai para o deserto, e vocês conhecem o resto da história. Agora, boa notícia, a grande notícia, é que Jesus é o filho amado de Deus, mas nós também somos. Eu e você também somos. Quando nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida para Jesus, e um dia você falou: Jesus, entra no meu coração, vem ser meu Senhor. Não sei qual foi a oração que você fez, como que você orou, e se você não fez essa oração, quero te desafiar a fazer ela hoje, entregar a tua vida para Jesus hoje. Mas o dia que você fez essa oração, o dia que você decidiu confiar a sua vida a Jesus, a palavra diz que a gente foi feito filho de Deus, porque Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, todos nós, para que recebêssemos a adoção de filhos, filhos. E por que vocês são? Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, porque nós somos feitos filhos de Deus, nós temos o Espírito do Filho, nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, e Ele clama: Abba, Pai, Pai querido, meu papaizinho, porque nós somos feitos filhos. Assim, olha só, gente, vê se não é para ficar alegre, você não é mais escravo, mas filho, você é filho, eu sou filho. Nós somos filhos de Deus. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro.
Ou seja, o que você precisa saber hoje é só uma coisa, e mais nada, que você é filho amado de Deus. Só isso. E a gente pode ir embora. É só isso que você precisa entender, você é filho. E isso significa muito, porque quando você acordar cansado, quando você acordar triste, quando você tiver aquele dia ruim, que você olha para o espelho e fala, isso não é tão bom assim, você lembra, não, peraí, opa, calma, eu sou filho, eu não sou escravo. Eu sou filho, e eu sou herdeiro, e eu tenho um pai que me ama, um pai que me ouve, um pai que comparece, um pai que percebe. Lembra da série passada, quando a gente viu Deus falando com Moisés, eu ouvi o clamor, eu vi o sofrimento, eu vim em seu socorro. Deus ouve, Deus vê, Deus atende, Deus desce, Deus se manifesta, Jesus é Emmanuel, Deus presente, Deus conosco, Ele está com a gente o tempo todo, porque a gente é filho. E qualquer um de vocês, pai, quem é pai aqui? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Pai ou mãe também, pais, pai e mães, né? Teu filho pode ter 15 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, se ele ligar para você, o que você faz? Você atende. E o seu filho viaja, você se preocupa. E você quer saber onde ele está, e você quer saber se ele está bem, e você quer saber o que está acontecendo, e quando o filho não dá notícia, você fica triste. E às vezes eu converso com pais que falam assim, puxa vida, eu perdi o contato com meu filho, a gente teve um problema, eu não ouço mais do meu filho, e eu sofro todos os dias, porque o meu filho não fala comigo. Eu sofro porque o meu filho não entra em contato, eu sofro porque o meu filho não quer intimidade comigo, e eu fico pensando, será que é assim que Deus sente a nosso respeito? Será que Deus está sofrendo porque a gente é um filho desnaturado, que não entende que é filho? Que não entende, pela ignorância, não vou nem falar que é por maldade, mas por ignorância. Se você não entende que você é filho, você não age como filho. Se você não entende que Deus é teu pai, você não trata Ele como pai. Você trata Ele como Deus, como gênio da lâmpada, como poder da força, sei lá. Mas não como pai. Porque, como você trata o seu pai? Você respeita o seu pai, você quer conversar com o seu pai, você quer ser amigo do seu pai. E é assim que Deus quer agir com a gente, porque nós somos filhos. Então quando vier as lutas, quando vier os desafios, você lembra, eu sou filho, e o meu pai se compadece de mim, meu pai cuida de mim. Eu não sei quantos de vocês tiveram filhos pequenos que quando chegava à noite batia um trovão, ou acontecia alguma coisa, ou fazia um barulho, ou eles tinham que ir no banheiro, depois eles iam rastejando na tua cama assim, iam entrando, sabe essas coisas assim, que filho faz, né? E eu ouço alguns pais falando assim, não pode deixar filho subir na cama do casal, porque vai tirar a intimidade. Eu falo, para, meu, vocês têm a vida inteira para ter intimidade. Quando a criança vier, acolhe, deixa ela vir. Por quê? Por que ela está vindo para a tua cama? Por quê? Por que a criança vai para a cama do pai? Só para fazer o pai dormir mal? Não, por quê? Por quê? Porque ela está com medo e ela quer proteção. Primeiro, ela acordou porque ela estava com medo. E aonde ela busca socorro? Na cama do pai e da mãe. Porque ali ela se sente segura, protegida, amada, cuidada. Nós precisamos descobrir como subir na cama de Deus, sabe? Talvez seja meio heresia, não sei, mas a palavra diz que Deus nos acolhe debaixo das suas asas. Davi fala isso, né? Que Ele nos acolhe debaixo das suas asas, como uma galinha choca, que traz os filhotinhos, traz os pintinhos ali, acolhe eles. É a mesma coisa, gente. Nós precisamos descobrir essa posição de filhos, entrar nessa posição de filhos, entrar nesse aconchego, entrar nesse cuidado, nessa proteção de Deus. Que Ele é nosso Pai, e nós somos seus filhos. E mais uma vez, porque você é filho, e mais, porque você é filho, se tornou membro da família de Deus. Então nós não somos membros de uma sociedade, nós não somos membros de uma igreja, nós somos membros de uma família. Na declaração de visão da missão, que é um caderninho que a gente até precisa fazer mais cópias, mas o Guerra está fazendo uma versão mais bacana, né, Guerra? Cadê o Guerra? Está por aí. Aí. Está fazendo uma versão mais descolada, logo vai estar pronto.
A gente começa falando, somos família, não somos CNPJ, não somos instituição, não somos marca registrada, somos família. E se você quer participar dessa igreja, você precisa saber, você vai ser família com a gente. Porque foi para isso que a gente foi chamado. Não para ser prédio, instituição, CNPJ, conta bancária. Nós somos chamados para ser família. Mas esse é assunto para outro dia. Não vamos desviar. O importante é que hoje você saia daqui sabendo que você foi chamado, que você foi feito, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Filho, filho, filho. Amém? Amém? Quando eu era criança, já estamos encerrando, deixa eu ver, estamos quase encerrando. Quando eu era criança, todo mundo se apresentava, falava assim, eu sou o João, eu sou o Pedro, eu sou a Maria, eu sou a Joaquina, filha do fulano, filho do ciclano, neto do fulano, do Beltrano. E minha avó, a Mrs. Dolly, ela era muito conhecida, deu aula para todo mundo na cidade, então tinha assim, a cidade se dividia, metade da cidade a amava, metade da cidade a odiava, né? Então, dependendo de como foi a fase que eles pegaram, né? Então era comum ir num lugar e falava assim, meu nome é Eli Torrezinho. Nossa, você é neto da Dolly? Você é filho da Rani, a sua mãe foi minha professora, a sua avó foi minha professora, e aquela coisa, e todo mundo se conhecia dessa maneira. Era bem legal, era tipo aqueles filmes que a gente assiste, né, da Idade Média e tal, que chega aquele cavaleiro, fala, fulano de tal, filho de ciclano, neto de Beltrano, bisneto de não sei quem. Já viram isso? É bacana, né? Naquele tempo era assim. Aí a gente foi para a Itália, né, Carla? Descobrimos que na Itália ainda é assim, que o nosso primo, para todo mundo que nos apresentava, ele falava, esse aqui é o Eli, ele é filho do fulano, que é filho do ciclano, que é filho do Beltrano, que saiu de tal lugar, que morreu em tal lugar, e contava a história familiar ali, e tinha aquele orgulho de falar, né? Tem aquele orgulho de falar de onde você veio, e quem te criou, e quem te gerou, quem te educou. E isso é muito legal, esse é o seu berço, é a sua origem. Hoje está meio fora de moda, as pessoas não valorizam mais isso, até o progressismo quer acabar com isso, né? Eles não querem que você dê valor aos pais, que você dê valor aos avós pela madrugada, eles querem que você, né, abandone tudo isso. Então, está meio fora de moda, as pessoas não valorizam mais isso, e tem gente até que tem vergonha da sua história familiar. Porque meu pai era muito pobre, ou era muito simples, ou isso, ou aquilo, então não consigo, ou talvez o seu pai, como o meu, foi embora muito cedo. Meu pai foi embora, eu tinha 8 anos de idade, aí minha mãe criou a gente sozinha, então não tive uma boa referência, né? Então eu nunca falava quem era meu pai, nunca. Falava da minha mãe, da minha avó, mas não do meu pai. Então talvez seu pai não foi o que você esperava, talvez sua mãe não foi o que você esperava, talvez você não teve irmãos que foram tão chegados assim, que cuidaram de você como uma família, talvez a sua família tenha sido muito estrambelhada. Talvez você seja órfão, não sei. Mas a minha oração hoje, o meu desejo hoje é que você entenda que se você está em Jesus, se você tem Jesus, tudo isso já passou. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, e você tem uma nova família, e você tem um novo Pai Celestial, e você tem novos irmãos. Tudo é novo. Tudo é novo. E por mais ajustada, perfeita ou desajustada e estrambelhada que a tua família possa ter sido ou possa ainda ser, hoje você tem o poder de amá-los e de perdoá-los. Porque hoje você não é mais apenas nascido de José e Maria. Você é filho amado de Deus. Você não precisa mais se sentir não amado, ou desprezado, ou rejeitado. Hoje você sabe, você é amado. Você é amado por Deus, por Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Esse é o seu verdadeiro RG. Seu verdadeiro ID. Filho amado de Deus. Eu vou encerrar contando um caos aí, uma historinha que me deixa, algo que me deixa muito curioso. Que eu estava terminando a pregação e lembrei disso, que pensando, nossa, não tem nada a ver, mas tem a ver, mas não tem, sei lá. Acho que eu vou colocar, vou falar, vou contar, não sei. Que é curioso para mim. É o lance da pedrinha branca. Alguém já viu lá no Apocalipse o lance da pedrinha branca? Já viu lá, Gilmar? Pedrinha branca, né?
Tá bem, é um textinho meio perdido lá em Apocalipse, né? Quando diz assim que no final aos vencedores será dada uma pedrinha branca com o seu novo nome. Eu disse, como assim uma pedrinha branca com novo nome? Está lá em Apocalipse 2,17. Quem tiver curioso vai lá e lê. O que é isso? Eu morro de curiosidade para saber que nome vai ser que vai estar lá. Você tem curiosidade de saber? Você tem curiosidade de saber qual é o nome que você vai receber quando tudo acabar? Diz que o anjo vai chegar e vai te dar uma pedrinha branca e vai ter o teu novo nome. Você tem curiosidade de saber? Sim ou não? Eu tenho muita curiosidade. Sabe por quê? Porque esse é o meu verdadeiro nome. Eli é o meu apelido, que minha mãe me deu. Meu verdadeiro nome está naquela pedrinha branca. O verdadeiro nome que me define está naquela pedrinha branca. E talvez seja vencedor, talvez seja conquistador, talvez seja historiador, talvez seja professor, talvez seja amador, sei lá, qualquer coisa. Mas aquele nome é o nome que o Pai Celestial me deu. E aquele nome é quem eu sou para Ele. Aquele nome é que eu fui criado para ser. Por enquanto só Ele sabe qual é. Então eu estou curioso para saber. Eli é o meu apelido, mas aquele é o meu verdadeiro nome. Aquela é a minha verdadeira identidade. E um dia todos nós saberemos que nome é esse. Que nome que Deus escreveu na tua pedrinha. Que nome que Deus escreveu para você. Quem você foi chamado para ser. Então enquanto a gente não descobre isso, enquanto você não descobre, enquanto eu não descubro, você pode continuar me chamando pelo meu apelido, Eli. Nascido de Rani e Osiel, filho amado de Deus. Eu nasci da minha mãe, nasci do meu pai, mas sou filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Que o Espírito Santo leve você a experimentar essa paternidade, experimentar o que é ser filho, não no intelecto, mas no seu coração, que daí decorre todas as outras coisas. Nas próximas semanas nós vamos falar de mais algumas coisas que a Bíblia diz que nós somos, mas nenhuma delas tem valor se você não entender, não crer e não abraçar que antes de qualquer coisa você foi feito filho de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos traga uma experiência profunda na tua presença, que cada um aqui possa compreender o que é ser filho do Senhor. Eu confesso que nós declaramos isso, nós falamos, mas raramente vivemos assim, vivemos nessa dimensão de filhos. Então eu quero clamar, Pai, que o Senhor nos leve a ela, que o Senhor se manifeste na nossa vida de tal maneira, com tanto poder, que a gente seja impactado profundamente, levados a essa nova dimensão da tua presença, da tua plenitude, que em nome de Jesus nós possamos compreender e viver como filhos amados, que daí decorre todo o resto. Esse é o nosso primeiro degrau, esse é o nosso primeiro desafio. Então, Pai, mostra-nos em nome de Jesus, que a gente não apenas compreenda no intelecto, mas que a gente compreenda no nosso coração, que a gente viva isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toque em cada um aqui, faz a tua obra, Espírito Santo, vai com poder agora, tocando nas vidas, tocando nas mentes, Senhor, quebrando, derrubando toda a fortaleza da alma, toda incredulidade, toda a dúvida, Senhor, todo bloqueio seja derrubado em nome de Jesus. Teu poder preenche, Deus, cada vazio de cada vida, de cada pessoa aqui, Senhor. Cada dúvida, cada angústia seja limpa agora, seja entregue no teu altar agora, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance com poder cada um, Senhor, em nome de Jesus. E aquele que, se há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus, que ainda não teve esse momento que você falou, Senhor Jesus, vem ser
o meu Deus, o meu Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Faça isso agora, em nome de Jesus. Não precisa ficar de pé, não precisa falar em voz alta, só fala para Jesus. Fala: Senhor, recebe a minha vida, vem ser o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém.